Vamos lá, minha gente. Então, boa noite para quem está aqui, boa noite para quem vai assistir mais tarde. E oficialmente sejam bem-vindos aí ao curso de HQI online. A ideia hoje nós teremos aí provavelmente mais de umas 24 pessoas aí no curso. Só que teve algumas pessoas que não conseguiram se organizar para hoje, e eu já esperava isso, porque eu venho conversando com eles na semana passada, está todo mundo se organizando, né? Muitas mudanças, acho que esse mês agora de junho que estão se acomodando tudo, então tem alguns ajustes ainda de algumas pessoas. Então a minha ideia hoje é contextualizar um pouco como é que nós vamos conduzir, como é que eu vou conduzir com vocês, falando um pouquinho de tudo, para a gente ter informação e também vocês fiquem à vontade de tirar outras dúvidas que eventualmente vocês tenham. Espera aí que tem um rapaz aqui que vai entrar só. Deixaram um recado aqui. Então tá. Então vocês podem, eventualmente também tiver qualquer outra dúvida, me perguntarem para a gente poder deixar isso bem alinhadinho, né? E aí, até porque o curso presencial tem algumas situações como eu acabo entregando apostila, entregando papéis, e aqui a gente não vai ter nada disso, a gente vai ter que alinhar, teremos que nos alinhar aí para poder tornar bem dinâmico, mas eu acho que dá para fazer isso com bastante tranquilidade para a gente poder. Acho que a Thaís caiu, mas ela vai voltar. Para a gente poder ir fazendo e trocando bastante informação juntos aí ao longo dessas 9 semanas, né? Serão, quer dizer, na verdade serão 10 semanas, porque hoje não conta como a primeira aula, aí, vamos dizer assim. Então, 10 semanas aí é mais de 2 meses, né? Então, um pouquinho mais de 2 meses. Deixa eu tirar aqui esse barulhinho do meu WhatsApp aqui. Muito bem. Fala, Ana. Vocês estão com frio aí, meu filho? Tá muito frio. Tá muito frio, né? Aqui tô. Deixa eu ver aqui, ok. Aqui não tá muito frio, não, viu, cara? Não sei porquê. Hoje tá gostoso aqui. Tô só com uma. Normalmente eu faço o programa com uma outra jaqueta. Então é isso. Então a ideia hoje é trazer bastante informação para a gente poder deixar bem alinhado aí o curso, né? Primeiro, e vocês podem tanto, assim como eu faço, acho que todos já assistiram aqui meu programa, eu vejo você online também, né? Então, tanto hoje quanto durante as aulas, vocês podem me interromper se surgir qualquer dúvida, né? Porque a ideia é fazer com bastante calma para a gente não deixar ninguém para trás. Isso não impede também que a gente tire dúvidas aí. Eu sempre me coloquei à disposição, né, dos alunos. Agora mais ainda, porque eu estou praticamente o tempo todo em casa, tirando quando a Adriana vem aqui me encher o saco, eu sempre estou aqui em casa. Brincadeira. Que o Adriano trabalha aqui com a gente no condomínio. E, enfim, então vocês fiquem bem à vontade eu sempre brinco isso lá no programa, eu vejo você online, para abusem, né? Tirem dúvidas, para essa nossa jornada ser o mais proveitosa possível, né? E, inclusive, das atividades que a gente for fazendo aí ao longo desse período. Então, o primeiro passo, acho que todos que fizeram preencheram lá a inscrição receberam o contratinho lá pelo e-mail, certo? Quem não recebeu por algum motivo, aí vocês me... Deixa eu ver, tem mais alguém? A Glória, né? Por que será que a Glória não está conseguindo entrar? Espera só um minutinho aqui que tem a Glória, que ela não está conseguindo entrar. Deixa eu ver aqui. Digitou a senha. Tente novamente. O primeiro dia é sempre bom o pessoal ir testando tudo. Então, se quem não recebeu o contratinho me fala, se teve algum
alguma dúvida, enfim. E em relação, acho que a maioria está escolhendo os boletos bancários, aí a partir, eu tenho no contrato em mão de todos, eu tenho uma pessoa que vai estar encaminhando para vocês os boletos. E aí nós encaminhamos todos de uma vez. E eles acabam indo num único arquivo e eles vão tudo misturado. Só fiquem atentos a isso, porque não sei por qual motivo, quando a gente faz um pacotão de boletos, eles acabam mudando as datas ali. Então, só fiquem atentos a isso, porque eles saem de ordem, não tem ordem. A Angélica falou se está cortando. Está cortando ainda, Angélica? Porque está todo mundo me escutando bem? Eu tô. Dá um Nossa, joinha bom. aí. Tudo bem, né? Ô, Angélica, acho que é o seu som aí, viu? Depois dá uma verificada na sua internet. Muito bem. Tá. Que mais? Então, sobre os boletos, é isso. A apostila, gente. Deixa eu incluir aqui, que o pessoal vai chegando aos poucos. A apostila eu vou encaminhar para vocês por e-mail. Já coloquei no WhatsApp para todo mundo, para facilitar. Mas eu encaminharei por e-mail também. Quem quiser uma apostila impressa, eu até comentei lá, eu imprimo ela, coloco no correio, mando um valor. Aí vocês depositam um valorzinho lá só da impressão. Mas eu acho que dá para conduzir bem a apostila aí, né, pelo PDF. O que eu vou fazer hoje, eu vou explicar um pouquinho sobre a apostila, porque para quem já fez o curso, tem umas diferenças que eu vou mostrar para vocês hoje que serão importantes eu pontuar. Para quem não fez, vai ser novidade normal. Mas para quem já fez o curso, tem algumas mudanças e aí vai ser importante a gente explicar aqui como é que ela funciona. A Thaís está brigando para entrar aí. E a minha ideia, inclusive, eu vou mandar 2 apostilas em PDF. Uma, aonde ela está na sequência, vou mostrar aqui para vocês, né, da numeração mesmo. E a outra eu vou mandar, porque se vocês quiserem acompanhar, para quem tiver com o computador, consegue acompanhar, porque a gente... o início da apostila, que é a básica do curso básico, né, que eu sigo o padrão lá do HQI, ela tem uma sequência inicial que eu não quebro essa sequência. Já vou mostrar e já vou explicar para vocês. E para quem... Só que aí eu fiz alguns slides complementares e eu faço uma referência. Então, se vocês estiverem acompanhando, por exemplo, a apostila no computador e não só pelos meus slides, aí ela tem uma sequência que às vezes vai lá para o final e volta, né? Que ela é bem quântica mesmo. Então eu vou também mandar uma apostila em PDF nessa sequência que não é a numérica das folhas. Então eu vou mandar 2 PDFs para vocês para facilitarem a vida de todo mundo aí, para quem quiser acompanhar. Se não, quem acompanhar mesmo pela minha tela vai conseguir acompanhar. Conseguiu aí, Glória? Agora deu. Agora deu. Tudo bem, Glória? Tudo, graças a Deus. E você? Tudo jóia, graças a Deus. Consegui. Conseguiu. Não, mas não se preocupa que está gravando aqui desde o início. Tá ótimo. Angélica, está escutando bem agora? Agora estou ouvindo bem, Lê. Tá ótimo então agora. Tá bom. Agora você teve que sair e entrar, então tá bom. Muito bem, então sobre a apostila em relação isso. Que mais aqui? Sobre os atos de amor próprio. Todos eles, normalmente, eu faço um grupo do curso, mas agora eu não vou fazer. Eu vou mandar para vocês... eu vou mandar para vocês tudo no individual, no WhatsApp individual, porque aí eu consigo... No grupo, eu mandava todos os atos de amor próprio e aí eu acabava não tendo histórico disso. Vocês vão perceber que, seja no meu atendimento
quando eu faço Vai ter com presencial. o nome do Márcio Marsum. Fala, Ju. Tudo bem? Seja o atendimento, quando eu faço presencial ou online, eu vou conduzindo o atendimento junto com o WhatsApp. Então, eu vou manter o histórico da entrega dos atos de amor próprio, tudo no WhatsApp para facilitar a vida de vocês. Tudo bem, Maristela? Bem. Então tá bom, muito bom. A Thaís precisa. Espera só um minutinho, estão me pedindo a senha aqui. A Thaís está brigando lá com a senha. Então, eu vou mandar tudo via lista de transmissão para a gente ter um histórico de cada um no WhatsApp comigo, no individual, né, com vocês, porque aí depois no atendimento, se tiver qualquer dúvida, eu percebi historicamente aí que quando a gente mandava em grupo, aí as pessoas perdem, não sei, às vezes o celular formata, acontece alguma coisa e aí acaba perdendo. Então, eu vou fazer tudo isso no individual. Então, a gente não vai ter um grupo do curso, a gente vai ter no individual todo o nosso histórico. E como a minha ferramenta de trabalho é o celular, eu vou ter tudo isso no histórico. Então, se alguém perder isso, aí eu consigo reenviar para a pessoa também. Aí eu consigo acompanhar a sequência. E é bem bacana porque nos meus atendimentos individuais, seja, de novo, presencial ou online, eu vou conversando com a pessoa. Se precisar, por exemplo, gravar um procedimento para a pessoa ter aquele histórico ou orientações, eu já vou fazendo tudo isso no individual e já vou registrando no WhatsApp. E eu tenho tudo isso salvo para a gente não ter Fala nenhum que se eu tiver que ir lá, ele vai para apanhar. poder acompanhar. Ele Fala, vai parar Rô, tudo agora. bem? Oi, tudo bem, Alê? Tudo jóia. Então tá bom. A mocinha lá não falou nada para mim, depois a gente fala sobre ela, tá? Acho que ela não deu Tá tempo. jóia, combinado. Falou. Então, sobre os atendimentos é isso. Para quem mora aqui em Sorocaba, nos atendimentos individuais e quiser fazê-los presencialmente, eu estarei por aqui, não tem problema nenhum. Mesmo para quem mora fora, quiser vir também, não tem problema nenhum. Esses dias veio uma pessoa de Itu aqui. Aqui o meu espaço ele é bem tranquilo, reservado, arejado, a gente toma todas as precauções aí. Então, fiquem à vontade, mas online dá para fazer muito bem também. Eu venho fazendo isso, né? A vida está tudo completamente online. Assim como está acontecendo aqui conosco, dá para conduzir muito bem isso, mas também quero deixar como uma opção. Então, vocês fiquem à vontade aí para tomar a decisão, a gente vai resolvendo isso ao longo aí do curso. Eu tomei a decisão também, a partir de agora do online, de eu ter esses 3 atendimentos individuais para nós realmente aprofundarmos aí na individualidade. Isso não significa que a gente pode fazer diversas formas esse atendimento. Pode fazer o atendimento diretamente, entrando nos detalhes do contexto de cada um, ou pode ir tirando dúvidas, ou, enfim, montando procedimento. Eu sigo muito o estilo da pessoa, né? Como ela quer, de fato, aprofundar ou não. Então, eu tenho uma característica de seguir muito seguindo mesmo o perfil do cliente, assim, do aluno, do que quer se aprofundar. Porque tem pessoas, às vezes, que não quer aprofundar naquele momento, aí o primeiro atendimento a gente tira dúvidas, tem pessoas que já querem entrar de cabeça e vão embora, então vai doer um pouquinho, então deixa doer e vão embora. Então, cada um tem um estilo, né? Eu gosto de montar uma estratégia no primeiro atendimento para a gente poder aprofundar. E aí, aos poucos, vocês vão entender e vocês vão dar o tom aí de como é que a gente vai conduzir isso. No individual, a gente vai conversando, podendo por telefone, por WhatsApp, de qual que é o melhor momento para a gente poder avançar. Então, aqui é só para deixar bem claro que a gente consegue fazer se adaptando muito bem à realidade de cada um. Fiquem tranquilos em relação a isso.
O programa Eu Vejo Você online, então, independente de quem está fazendo o curso, pode frequentar lá as quartas-feiras, né? Porque lá a gente acaba complementando, né, bem o curso, porque eu trago exemplos. Eu venho já trazendo isso muito para o nosso curso no dia a dia, durante as aulas, mas lá eu sempre trago algum exemplo do dia a dia e aprofundo naquele modelo fazendo comandos, né? E às vezes a gente não consegue detalhar tanto aqui no curso. Mas fiquem à vontade de quem não se inscreveu ainda, lá no meu site tem um link lá para o programa Eu Vejo Você, então vocês podem acompanhar. Estou fazendo em 2 horários, né? Às 18 e às 21 horas. Então, isso é o meu compromisso com os clientes, tendo lá 1 ou 20 pessoas, eu estarei lá. Eu vou aumentar essas turmas, né? Vai ter turmas de segunda, de terça e talvez de quarta, eu posso mudar o dia, mas eu sempre, semanalmente, manterei aí essas aulas complementares. Desde que eu criei o programa do Eu Vejo Você, meu objetivo foi trazer essa visão sistêmica. Então, aqui a gente fala bastante do método, aprofunda nos atos de amor próprio, e lá a gente traz um pouco mais de exemplos do dia a dia, de formas de buscar informação, enfim, é um complemento. Então, sempre é bom estar participando para quem tiver esse tempinho também. Inclusive, eu fiz muitos vídeos aí nas minhas redes sociais, para quem está acompanhando. E. Ô, Thaís, você está aqui já, né? Cadê a Thaís? Ela me passou uma mensagem aqui, caiu. Cadê a Thaís? Subiu, eu lembro. Ah, não, está aqui. Deu certo aí, Thaís? Oi, deu. Na verdade, acabou a bateria, não estava conseguindo, tentei pelo tablet, mas agora carregou um pouquinho, então já voltei. Não, Obrigada. tranquilo. É que agora que eu vi sua mensagem aqui. Então, esses meus vídeos, eu vou colocá-los todos no meu canal da Facton e depois eu também passo para vocês, porque eles foram intencionalmente produzidos com o intuito de provocar algumas situações para nós aprofundarmos em mudanças de comportamento. Porque, no fundo, gente, a HQI ela é uma ferramenta onde a gente consegue mudar a realidade, mas as mudanças de realidade a gente vem em cima de situações que nós estamos vivenciando, né? Então, são situações, às vezes, físicas. Então, existe uma doença física, um problema na pele, um problema no sistema circulatório, que a gente vai estudar isso daqui nas linhas de raciocínio, mas também tem, e isso normalmente vem de comportamentos. Então, os meus vídeos que eu venho fazendo, e eu vou transportá-los para o meu canal para ficar o resuminho das dicas que eu dou para poder buscar mudanças de comportamento ou identificar comportamentos que nós não estamos, às vezes, por condicionamentos, né, do dia a dia ou condicionamento de uma forma de ser, eu nem me percebo agindo daquela forma. Então, aos poucos, eu não coloquei ainda, estou só comentando que é mais uma oportunidade, então vocês vão ter, o que eu quero dizer aqui, vários recursos para ficar buscando informação. A minha função hoje, além de cuidar da minha filha e conviver com a minha esposa, é achar meios de gerar informação para as pessoas. Então, eu estou andando de bicicleta, que nem eu andei esse final de semana de bicicleta, até postei lá, e estou refletindo sobre como identificar padrões. Aí vou lá e faço um vídeo. É assim que eu fico provocando o nosso processo. Mas isso está sendo bacana porque eu acompanhando nesses últimos quase 4 anos aí com, né, tantos processos de transformações, sejam elas físicos mesmo, né, de doenças como comportamentais, mas comportamentos que geram desequilíbrios. Quanto mais você fuça com cuidado, com amor, mais a gente consegue buscar mudanças, né? Então,
E aí, por isso que eu crio várias formas de a gente observar isso, né? E isso ajuda bastante, pelo menos eu também até aceito o feedback de vocês e a gente vai conseguindo juntos evoluir aí nesse sentido para poder achar informação, que é o que nós precisamos. HQI é puramente isso, né? A gente tem que encontrar informação para poder fazer o processo de eliminação. Hoje mesmo tem uma senhora que vai começar aí na semana que vem, que é uma psicóloga há 30 anos, ela falou assim, nossa, Ale, é bacana porque a gente consegue integrar o processo. É isso mesmo, integrar. O nosso processo integra com qualquer outro tipo de tratamento. Então, se a pessoa está num processo terapêutico, com psicanalista, com psicóloga, seja o que for, ou mesmo, eu tenho um caso aqui de São Roque, de uma senhora que teve AVC, e ela tem uma psicóloga e um fisioterapeuta, né? Eu converso muito com a fisioterapeuta dela, porque a gente consegue ter informações também e integrar os tratamentos. Então, aos poucos, eu vou também colocando para vocês essa questão dos vídeos no YouTube, porque lá eu quero fazer uma sequência, porque hoje, se você entrar na minha rede social, é bacana, vocês escutam lá, mas não tem uma sequência, né? O que eu estou montando agora é uma sequência para ficar um pouco linear. Às vezes eu sou quântico demais, inclusive eu peço para vocês me perguntarem se eu estiver falando muito rápido, para não deixar as coisas, às vezes, se perderem e ficar alguma informação para trás. Então, às vezes, a gente tem que linearizar um pouquinho, né, a didática para poder ajudar a atingir todos os perfis aí, né? Muito bem, então falei do contrato, falei da apostila, eu já vou entrar na apostila e vou mostrar um pouquinho a carinha dela, do que eu já mandei para vocês, para poder mostrar na prática o que eu comentei aqui no início. Falei dos atendimentos, falei do programa. Os atos de amor próprio, gente, aí é uma coisa bacana também. Eu vou deixar, porque pode ser que alguém entre aqui ainda e eu tenho que visualizar. Depois eu compartilho. Mas tem um fator importante assim, eu sou terapeuta autorizado do grupo HQI, aí eu sigo ali a apostila padrão do grupo HQI. Agora eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Se alguém não estiver enxergando a tela, me fale, tá bom? Deixa eu puxar aqui para o lado. Então, assim, até vou mostrar aqui em forma de índice para vocês entenderem um pouquinho a estrutura da apostila. A apostila do grupo HQI, ela tem lá um padrão e ela segue os 7 passos com essas 97 páginas aqui. Então, desses 2 primeiros índices. Então, aqui eu sigo à risca exatamente como é o método, que é o qual eu represento. E o que eu procurei fazer aqui na apostila, que eu costumo dizer que é o jeito Facton de ser, né? Então, eu coloquei uma sequência de páginas, porque na apostila padrão do grupo, ela está só em cima dos passos do método. Então, aqui eu tenho uma sequência de todo o padrão do grupo HQI. Por que eu estou falando isso? Aí vou voltar aqui um pouquinho no item anterior, então, aqui está um pouco já até descritivo o que eu estou falando, né? O conteúdo dos slides de 1 a 92, ele está focado direto, idêntico como a apostila do grupo HQI. Só o contexto, né, dos slides, a imagem, que é o jeito mesmo Facton de ser, né? Então eu gosto de deixá-la um pouquinho mais bonitinha, vamos dizer assim, com um pouquinho mais de não tão preto e branco, né? Vamos dizer assim. Então aqui eu sigo na risca. Agora o conteúdo dos slides 93 ao 122, aqui sim são slides complementares que eu fui construindo ao longo dos meus 4 anos aí, que foram, já até perdi a conta de quantas turmas do curso básico que eu fiz,
E fora que tem aí os atendimentos, que a gente vai criando uma maturidade, e as aulas que eu fui assistindo do Sérgio, que já não está mais entre nós, né? E que eu fiz 3 anos de curso lá de formação, e aí eu fui criando uns slides complementares. Então, esse é o complemento da apostila para facilitar o nosso entendimento aí, a nossa compreensão do método. E fora isso, nós temos os atos de amor próprio, que esses são de 1 a 10 e são padrões também da HQI, lá do grupo HQI. Vai ter uma pequena diferença que eu vou explicar para vocês. E nós temos o fluxo de amor próprio. Esse fluxo de amor próprio aqui também faz parte do meu processo de criação aí, que eu vou mandar para vocês separadamente. Então, todos esses arquivos eu vou mandar, o que for só informativo, eu vou mandar em PDF. O que for ter que ser escrito, né, complementado, que são esses fluxos, por exemplo, eu vou mandar em Word para vocês. Então, esses fluxos de amor próprio, na verdade, que eu chamo de pilares informacionais, eu vou mostrar um pouquinho adiante, mas já é um primeiro passo que eu já vou passar para vocês, inclusive, essa semana, para vocês começarem a preenchê-lo. Vocês vão ver que são perguntas e respostas, nada muito complexo, mas dali, na primeira aula, eu já vou falar um pouco mais a fundo sobre eles, mas já é um grande passo para nós começarmos a buscar informações. Então, de maneira resumida, os slides de 1 até o 97 é o padrão com a cara da Facton do método. Os slides de 98 a 121 são slides complementares que eu acabei desenvolvendo para facilitar. Os atos de amor próprio, linhas de raciocínio, linhas de compulsão, lista pessoal de sentimento, aqui já é dentro do padrão HQI. E os fluxos de amor próprio são instrumentos iniciais que nós utilizaremos como pilares informacionais, que eu chamo, né? Que é para colher informações. Que a gente vai ter que, isso também complementa o nosso estudo e o nosso aprofundamento. O que muda nos atos de amor próprio, nos arquivos que eu mandarei para vocês, em relação a HQI? Para quem já vem me acompanhando no programa Eu Vejo Você Online, na apostila e nos comandos, o Sérgio, agora o Carlos, sempre usaram, por exemplo, o código ALMA, ALMA, a minha consciência escolhe, raivas que senti, blá, blá, blá. Ou espírito, a minha consciência escolhe, crença, acabou, né? E quem já vem me acompanhando aí, acho que todos que mesmo os que não fizeram o curso, já vem me acompanhando nos programas que eu vim fazendo. O que eu substituí no lugar da minha consciência escolhe é eu sou e determino. Como isso, desde lá da apostila, sempre foi opcional, né? Se você gerar observação da sua consciência, assim que o Sérgio explicava, chega a um ponto que você já gerou essa observação, então você é uma frase que são palavras que podem ser opcionais no comando, né? Muito bem. E eu uso eu sou e determino. Já uso há muito tempo, já há uns 8 meses. Tem um fundamento, né? Para quem já estudou um pouquinho, já leu sobre Saint-Germain, ele é muito poderoso, mas sem entrar em explicações profundas, o que eu venho escutando das pessoas tá. Estou vendo aqui uma mensagem da Maristela que teve um probleminha familiar. E eu sou e determino, ele assim gera um empoderamento da frase. É essa explicação prática que eu dou para isso. Então as pessoas já vêm utilizando, vêm se sentindo mais empoderadas, né? Mas então isso para quem se sentir à vontade nos atos de amor próprio,
eu estou revisando eles, eu vou encaminhar ao longo do curso para vocês. Então, cada etapa que nós vamos avançando dos passos da HQI, nós vamos utilizando um ato de amor próprio para poder aprofundar ali no método, né? Então, lá nos exemplos que eu trago, e eu também modifiquei bastante os atos de amor próprio, eu dou muitos exemplos, né? Nos atos de amor próprio padrões do grupo HQI, é muito bom, já traz de maneira muito clara, mas eu também preferi complementar um pouquinho para poder trazer mais exemplos e quando vocês lerem ali para poder se aprofundarem, fica mais fácil de praticar o método, né? E uma outra coisa que eu faço eu encaminho todos os atos de amor próprio e todos os fluxos de amor próprio e as listas de pessoal de sentimento e eu faço um podcast. Eu deixo um áudio para também facilitar o entendimento. Então, eu gosto de fazer isso, eu gosto de deixar vocês com bastante informação para poder se preocupar em aplicar o método, né? Então, o objetivo aqui, desde as aulas e todo esse material que eu fui construindo, é exatamente fazer com que vocês compreendam mais do que façam por repetição. Então, depois aí vocês vão me dando feedback ao longo do curso, porque agora vai ser online. Eu já tenho uma turma online de um outro curso que eu faço de aprofundamento, mas o curso básico de HQI é a primeira vez que eu vou dar online, depois da pandemia. E depois do outro curso eu vou falar um pouquinho a respeito. Então, em relação à apostila é isso. Até aqui alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Tá claro? Sem pergunta. Tudo claro. Muito bom. Que mais? Nós temos aqui também o HQI dia a dia, que eu gosto de falar demais disso aqui, porque quando eu fiz o HQI dia a dia, foi um dia que eu vivenciei um tema muito interessante aqui na minha história, e eu acabei eliminando de forma prática no momento que eu estava vivenciando, né? Então, eu não sei se todos aqui já têm o HQI dia a dia. Deixa eu até perguntar. Todos aqui têm, né? Acho que estão aqui. Ok. A Ju não tem. Você está voltando agora, né, Ju? Então, eu vou te passar. O HQI dia a dia, ele é muito... A Vi também não, Vi? Tá. Então, eu vou te passar também. O HQI dia a dia, na verdade, deixa eu abrir ele aqui já para até mostrar para vocês, porque isso mudou minha vida e de muita gente. Então, isso vale a pena. Cadê aqui materiais? Eu vou mostrar para vocês, mas aqui ele ainda está... Ô, Márcia, você também não? Ué, como não? A Márcia deveria ter, Márcia. Foi uma falha minha, desculpa, viu, Márcia? Você está me acompanhando faz tanto tempo. Vou mandar para vocês hoje. Eu vou mandar para vocês 3 hoje, mas depois eu vou modificar. Eu estou modificando ele. Espera aí que eu já estou abrindo aqui, tá? Vamos lá, compartilhar. Então, o HQI dia a dia nada mais é que o comando de forma compacta, que eu chamo, né? Então, ao invés de nós ficarmos tentando todo dia voltar para o que eu vivenciei, se eu trazer a prática do HQI dia a dia para aquele momento que eu estou vivenciando, eu não preciso mais voltar nos fatos de forma específica. Então, se eu sentir raiva, estou conversando com alguém, estou discutindo, ou eu estou pensando em alguma coisa ruim e sentir algo ruim, elimina na hora. Alma, raiva que senti agora acabou. Alma, medo que senti agora acabou. Alma, sentimentos negativos que recebi agora acabaram. A mesma coisa quando você está pensando em alguma coisa. Aqui eu até separei didaticamente para a gente não esquecer de eliminar o que sente pensando. Mas você não precisa escrever pensando. Eu só escrevi aqui para facilitar o entendimento, de novo, de uma forma didática. Então, estou pensando em algo que me traz preocupação. Alma,
preocupação que senti agora acabou. Ou se quiser falar, há uma preocupação que senti agora pensando acabou. Aqui é só para explicar, para a gente não esquecer de eliminar o que a gente sente pensando. E a mesma coisa para eliminar padrões mentais. Então, se eu estou condicionado a pensar algo que está me trazendo sensações ruins, eu já posso eliminar aquele condicionamento de pensar repetidas vezes, né? Então, espírito, condicionamento de pensar na briga com fulano, ou na doença de ciclano, ou condicionamento de me preocupar, por exemplo, com a minha filha fazendo tal coisa, enfim. Se nós ficarmos atentos, isso reforçando agora para quem ainda não tinha contato com isso, eliminar na hora, eu consigo cuidar do meu dia na hora que eu estou vivenciando. E dá o mesmo trabalho que você pensar ou reclamar, né? Eu sempre comento isso. Então, a gente tem um condicionamento, às vezes, de falar alguma coisa ou de ficar pensando ou reclamando, então dá o mesmo trabalhinho, eu vou lá e elimino na hora. Tanto para o que eu estou sentindo, quanto para o que eu estou pensando. E se aquele pensamento virar uma crença, já elimina aquela crença na hora. Então, se eu estou pensando lá que o cara na briga com fulano e o cara é agressivo, tira a crença que fulano é agressivo e pensamento que o fulano é agressivo. E se você está percebendo que está julgando, gritando, se preocupando, criticando, pode até tirar na hora espírito, condicionamento de criticar acabou. Ou condicionamento de criticar o fulano acabou. O que eu vou mudar aqui nesse padrãozinho? Eu vou acrescentar aqui eu sou e determino. Porque apesar de ser opcional, usar essa expressão também no dia a dia, eu acho que para quem quiser, pode não usar também. Eu vou explicar isso no HQI dia a dia que eu vou reformular. Mas você pode usar ou não. E eu vou acrescentar aqui, depois eu vou explicar mais à frente, né? Toda vez que eu tiro uma crença, eu tiro o condicionamento de pensar e o condicionamento de observar. Mas isso eu vou colocar lá bonitinho para vocês. O mais importante é vocês, para quem não tinha esse hábito, trazer isso. Acho que não, assim, trazer isso para o dia a dia, porque eu costumo dizer o seguinte: se você praticar o HQI dia a dia, um indicador bacana, se você está realmente conseguindo eliminar tudo que você está sentindo, ou julgando, ou enfim, pensando, é você terminar o dia melhor ou igual você começou. Isso é muito bacana. Gente, mudou muito minha vida isso aí, porque a gente consegue já não acumular mais. Lembra que a gente fala sobre isso no HQI? Nós temos dois movimentos, né? O movimento de olhar para trás, que é o principal para a gente poder aprofundar nas nossas questões, mas também não deixar acumular daqui para frente. Então, o HQI dia a dia vem muito de encontro com isso. Ah, Lê, não tive tempo. Maravilha, então à noite vai lá, elimina o que você sentiu, mas você vai ter que fazer com fato específico, né? Vai ter que lembrar do fato específico e se aprofundar. Muito bem, alinhados aqui todos com a HQI dia a dia? Lê, Diga. uma dúvida sobre a palavra condicionamento. Sim. O que significa condicionamento de observar e condicionamento de acreditar ou de crer? O condicionamento é o que nos leva a fazer algo, né? É que nem uma reação. Se eu reajo de forma agressiva, eu estou condicionado a ser agressivo. Então é esse termo que a gente usa na frase, entendeu? Para você tirar o condicionamento de manifestar raiva, o condicionamento de observar alguma coisa, é aquela ação de fazer. É assim que a gente põe de forma expressa na frase, entendeu? É uma espécie de gatilho. É um gatilho, exatamente, pode ser. Se for assim que o senhor entende melhor, é um gatilho. Porque assim, ó, nós estamos tão condicionados a alguns comportamentos no dia a dia que às vezes nós nem percebemos. Isso é um condicionamento. Então tem pessoas que, por exemplo,
alguém fala para ele, você percebeu que você está me criticando o tempo todo? E eu nem percebo que eu tenho esse condicionamento de criticar o outro. Então é como se fosse, sabe aquela situação no dia a dia que você está tão acostumado a fazer algo que você nem percebe? É Por um isso comportamento sistemático. isso pode ser também, comportamento sistemático. Por isso que eu falo, eu já falei nos meus vídeos também, né? Para quem tiver coragem, às vezes é bacana sentar com os familiares e ouvir deles como é que eles lhe observam. Porque às vezes eles podem te dar dicas de condicionamentos ou um comportamento sistemático que você tem que você nem se percebe, entendeu? Sim, entendi. Obrigado. Tem uma atividade que eu vou propor para vocês lá na frente, chamada carômetro. A Caramba. Roberta sabe o que é isso. É você colocar lá uma folhinha e passa para os seus familiares, para as pessoas que você conhece. Carômetro, você pode colocar uma foto sua lá, né? Para as pessoas falarem o que elas pensam de você. E não necessariamente tudo que elas falarem pode ser uma verdade. Só que se muitas pessoas falarem a mesma coisa, alguma coisa, né, pode estar acontecendo que vale a pena você refletir sobre aquilo, entendeu? Então, e às vezes pode ser um condicionamento que você tem ali, um comportamento repetitivo, enfim, que te leva a fazer que você nem percebe, entendeu? Entendi. O senhor já fez isso com seus familiares, o senhor foi muito bem nessa história, né? Sim, Seu filho, sua nora, falando com o senhor, achei muito bacana aquelas conversas que o senhor sim, teve. sim. E muitas coisas que eles falaram para o senhor talvez nem poderia perceber, né? É, não percebia, não. Isso aí, é bem por aí mesmo. Muito bom. Bom, vamos em frente então. Já falei do eu sou e determino, HQI dia a dia, falei dos pilares informacionais. Então, esses pilares informacionais eu vou passar em forma de Word. Vocês vão perceber que são 4 pilares. É o pilar pessoas, o pilar conhecimento, o pilar comida e o pilar ambiente. Gente, isso é bacana porque vocês vão perceber que são perguntas simples, bem abertas, mas que ela nos levam a refletir nesses 4 cenários, que são os cenários da nossa vida, o que está fazendo nós, o que nós estamos fazendo, que faz sentido ou não faz sentido. Gente, isso é muito importante para a HQI. Eu venho fazendo isso já fazem umas de 10 turmas para cá, né? Falando de turmas presenciais. E a Vi comentou que enviou prótese em janeiro. Ah, tá, beleza, Vi. Mas eu mando de novo se precisar. Aí, respondendo essas perguntas de forma muito simples, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar, mas o objetivo não é fazer nenhum quebra-cabeça complexo, não. Mas é importante porque tem um cenário que eu venho acompanhando de pessoas que já tiveram câncer, por exemplo, que para nós, para quem já fez o curso e para quem já passou por atendimento, eu já comentei sobre isso, né? Câncer, para nossa visão informacional, é quando a vida está perdendo sentido, ou a vida já perdeu o sentido, né? E os problemas que envolvem a essência, que também não são doenças de autodestruição, que o câncer acaba sendo uma autodestruição, né? Doenças que envolvem a essência, ou seja, o sistema endócrino, tem muito a ver com questões da essência, nossos valores, nossos princípios, né? Tudo que a gente acredita mesmo, né? E essas perguntas, vocês respondendo inicialmente, me dão muitas, nos dão, na verdade, né? Que é para mim e para vocês. Mas bastante informação que às vezes a gente pode começar a mapear algo que está incomodando e que de repente não esteja fazendo sentido e que agora a gente pode começar a preventivamente cuidar disso. É esse meu objetivo principal. Aí vocês vão entender depois respondendo lá. Então, são 4 pilares.
comida, alimento, pessoas e ambiente. E é bem bacana porque às vezes vem respostas que você nem imagina e que vocês já estão querendo mudar há muito tempo. Esse é um outro ponto bacana, gente, da HQI. Ah, Lê, eu estou bem fisicamente, eu estou bem emocionalmente, mas às vezes você está ali querendo ou não se percebendo que precisa mudar uma situação, né? E a HQI dá para sustentar uma mudança. Eu falo para as pessoas, né? Às vezes você tem lá, quando eu falo pilar pessoas, você tem às vezes alguém que você convive e que você precisa mudar aquela convivência de alguma forma. E isso a HQI apoia muito. Às vezes pode ser alguém no seu trabalho, pode ser um cliente seu da sua empresa, pode ser alguém da sua família, efetivamente. Então, isso também dá para apoiar no processo de mudança de maneira muito bacana, viu? Eu tenho várias pessoas que já se separaram de um casamento ou não se separaram de um casamento, não importa qual decisão que ela tomou, mas a gente sustentou essa mudança ou manutenção, por exemplo, para ela poder ficar bem com aquela situação. Então, eu já acompanhei processos de separação, mas para que a separação seja tranquila, por exemplo, né? Sustentável, porque é o mais desafiador. E aqui eu não falo só separação de pessoas, de casais, não. Eu também falo de separações de amizade que foram difíceis, separação do convívio familiar, tem bastante coisa bacana para a gente poder cuidar e sustentar a mudança, né? É que nem você sustentar uma mudança de uma doença. Você tem que parar de observar todo aquele processo, eliminar usando as linhas de raciocínio, mas para sustentar e não ter uma reincidência daquela doença ou estabilizar o seu sistema imunológico, nós temos que aprofundar nesse processo. E isso é muito bacana. O que mais em relação ao contexto? Acho que em relação ao contexto seria isso. Alguém tem alguma pergunta por enquanto? Sem perguntas? Tá. Vou mostrar aqui a possibilidade. Ale, desculpa, você está me ouvindo? Não, é que você falou, eu queria anotar aqui os 4 pilares, eu sei que acho que tem isso mais para frente na apostila em algum lugar, lógico. Mas você falou comida, alimentação, é o mesmo, não é? Comida Não, e alimentação. desculpa. Se eu falei comida e alimentação pessoas mesmo. E ambiente. Pessoas, ambiente, comida. Alimentação, comida. Pessoas, ambiente, comida e faltou um na minha cabeça aqui. E conhecimento. Eu repeti tá alimentação. Bom. O conhecimento, legal, obrigado por ter perguntado, viu, Ju? Imagina. Porque o conhecimento é um pilar que às vezes a gente fica buscando muita informação e tem pessoas que têm até compulsão por fazer muito curso, ler muita coisa, né? E não só o curso, mas televisão, o que eu estou assistindo, o que eu estou lendo, o que eu fico observando na internet. E tem pessoas que não sustentam isso, ficam sofrendo por causa de política, por causa de, sei lá, time de futebol, por causa de religião. E aqui eu também gosto de ajustar isso, e ninguém precisa tomar nenhum tipo de decisão, é só ajustar mesmo, né, para você parar de sofrer. Eu tenho um aluno de uma turma, um senhor muito bacana, isso foi ano passado, e ele tinha uma questão política muito forte, né? E ele sofria com aquilo, né? Ainda mais nesse momento de polaridade que nós vivenciamos hoje. E ele sofria com aquilo. Eu falei, fulano, vamos começar a aprofundar e mudar essa forma que você observa o mundo, né? Porque, ok, a pessoa tem um pensamento divergente do seu, tem um comportamento que fere a sua essência, mas isso não pode lhe destruir, né? Você tem que cuidar disso para, no mínimo, desconectar daquela pessoa, né? Senão você vai ficar maluco. E foi muito bacana, porque ele tinha um posicionamento político muito extremo e até hoje ele assiste meu programa, eu vejo você, ele está muito mais tranquilo e sofrendo muito menos, assim. Foi muito legal o processo dele. Então, essa parte de conhecimento tem a ver com isso, de o que você
absorve de conhecimento, né? Seja através de leitura, estudo, cursos, enfim, ou a forma que você observa a vida mesmo. E no pilar comida, esse vai ser também muito bacana, gente, porque aparece muitas coisas aqui. A gente tem algumas formas de comer, né? Que comida também é um conjunto de informação, né? Então, ninguém aqui vai dar o caminho do que nós devemos ou não comer. Por isso que eu gosto de mapear e usar as informações de vocês, porque vocês vão determinar o que vocês querem ou não, o que faz sentido ou não. E comida é a mesma coisa. Ale, eu como muito tal coisa. Eu tenho uma aluna que brincava muito com choquito, doida por chocolate. E, enfim, e a gente sustentou uma mudança. Aí eu consigo ajudar com comando. Dá para fazer muitas mudanças através dos comandos, né? E, por exemplo, eu mesmo, né, deixei de comer carne e fiz uma mudança nesse processo. Então dá para a gente sustentar, tirando crenças, tirando uma série de coisas. Isso não quer dizer que precisa parar de comer carne, não é isso. É só cada um vai tomar a sua decisão e a gente consegue sustentar também. Muito bem. Acho que de informações iniciais são essas. Eu ia mostrar a apostila aqui. A Ju estava perguntando, ela caiu. Acho que caiu a internet dela. Sobre a apostila aqui, só o que eu estava comentando com vocês em relação à sequência, né? Então, nós temos uma sequência linear que vai aqui para cada tema que envolve os 7 passos do método, algumas informações iniciais que nós falaremos na próxima semana, desde o início da aula, sobre amor próprio e amor incondicional, que isso é importante a gente alinhar desde o início. Eu vou começar a falar um pouquinho hoje, mas semana que vem a gente aprofunda mesmo. E tem uma sequência linear aqui dos slides complementares que eu já comentei com vocês. O que eu vou fazer? Vocês vão perceber aqui, ó, que ao longo da apostila, deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Nós temos aqui, por exemplo, falando de comandos que envolvem dependências, vícios ou compulsões. E aqui embaixo tem o número do slide 25, que é aquela sequência inicial da apostila, e aí eu faço uma referência aqui, ó. Os slides 108 e 109 complementam essa informação. Então, se nós estamos na prática aqui, a gente vai lá na apostila, vai lá na frente, no 108 e 109, e complementa essa informação. Só que aqui, o que eu vou fazer? Tá vendo aqui, ó, 108 e 109, que são slides que complementam dependências, vícios ou compulsões. Só que eu vou estar aqui numa sequência dos slides já na sequência. Então vai estar lá slide 25, 108 e 109. Então eu vou mandar para vocês o PDF com a sequência linear e um PDF com essa sequência 25, 108, 109, que é a sequência que vocês vão me ver passando aqui os slides durante a aula. Então, quem for acompanhar, porque aí eu dou a dica, né? Quem estiver usando o computador e quiser estar com a apostila lá na sequência aberta, vai estar acompanhando o que eu estou fazendo, mas aí você pode abrir sua apostila e dar uma olhadinha se eu estiver passando, se quiser voltar. Então, você vai usar esse slide que vai estar fora da sequência, mas na sequência da aula. Então, isso facilita para vocês. Então, vocês vão receber 2 PDFs, tá? Para vocês terem essa noção de acompanhamento também. O que mais aqui? Bom, aqui aquelas informações iniciais. A apostila, lá no contratinho que vocês assinam, vocês têm lá o termo de confidencialidade, né? Então, essa apostila, a primeira parte toda, ela tem os direitos reservados para o Sérgio Secato Filho, né, que hoje é o grupo HQI, e aqueles slides complementares são direitos reservados ao Alessandro, mas isso aqui é mera formalidade, né?
O curso básico não habilita, né, as pessoas a ministrar palestras ou exercer a função como terapeuta e simplesmente a auto-aplicar o método. Ah, Lê, eu quero ensinar um comando simples lá para minha filha, meu marido, ok. O que não pode é aprofundar a pessoa está com uma doença lá específica e você vai querer ajudar, aí você está colocando em risco você e a pessoa. Mas ensinar comandos básicos, ensinar coisas práticas, mesmo alguns profissionais, psicólogos, psicanalistas já fizeram curso, vão lá e complementam lá o atendimento dele emitindo os comandos. Beleza. Só não queira aprofundar casos muito sérios, muito específicos, porque aí você está colocando todo mundo em risco, né? A gente tem que estar muito bem em relação a isso, para poder aprofundar, porque senão bagunça a vida de todo mundo. Muito bem. Gente, hoje a minha ideia era isso. Nós vamos ter... Deixa eu ver. Foi. É só avisar aqui que a Jo caiu. Foi. Nós estamos na sala. Acho que deve ter caído a internet dela lá. Então, gente, a ideia hoje era poder passar esse contexto, deixar gravado, porque teve pessoas que não conseguiram se organizar para estar aqui hoje. A gente vai ter mais pessoas que vai começar na próxima semana. Mas na próxima semana a gente vai entrar bem já de cabeça, falando, né, entrando nos primeiros passos do método, falando um pouco de amor próprio, amor incondicional, e já entrar de cabeça para poder ir aprofundando aí, mesmo para quem já fez o curso há um tempo atrás, para poder já repetindo os atos de amor próprio. O que eu acho bacana para vocês e mesmo para quem não está aqui hoje, que vai assistir esse áudio, esse vídeo, né? Que eu vou estar passando já a partir de hoje para essas pessoas que não puderam estar aqui hoje. Eu vou mandar junto com esse vídeo o que eu faço? Eu salvo ele no meu canal do YouTube. Eu salvo como não listado. O que é não listado? Só pode acessar esse vídeo vocês que receberão o link. Então, uma pessoa que digitar lá curso de HQI online na internet não vai acessar, porque ele não vai estar disponível na rede. Ele só vai estar disponível no meu canal e só vai estar disponível para vocês que vão acessar através do link que eu vou entregar para vocês aí no individual. Então, para quem está assistindo esse vídeo depois, então estou falando com vocês e para quem está assistindo depois, né? É engraçado isso. E vocês vocês também podem rever as aulas, né? Então isso é bacana também, viu, gente? Eu costumo, para quem, por exemplo, assistia minhas aulas presencialmente, eu gravava elas em áudio. E aqui eu tenho gravado em áudio e vídeo. O vídeo vai estar disponível no canal e para quem quiser o áudio, pode me pedir também. Eu não vou deixar disponível, mas só para quem quiser, porque às vezes a pessoa está no carro, está em algum lugar, quer escutar a aula X, ela pode só escutar também. Então isso é bacana de ficar revendo as aulas, rever algum ponto. Uma outra dica que eu dou eu fazia isso muito nas minhas aulas do curso de formação. Vocês estão aqui ouvindo a minha aula. Então hoje é segunda-feira, dia 1º de junho. Aí tem um ponto específico que eu falei, alguém tirou uma dúvida, aí vocês vê lá o horário. Poxa, assistir, rever a aula do dia 1 de junho a 8h40, que é 1h10 depois que começou a aula. Aí vocês podem anotar na apostila, onde vocês estiverem aí, aquele momento específico que é de uma dúvida que alguém tirou ou que você quer rever aquele ponto. Ou simplesmente pode rever a aula inteira. Mas eu gostava de anotar pontos específicos para ir direto naquele item e já vou lá e escuto naquele momento. Tá bom? Então, isso é uma dica também para vocês aí. Mas, aproveitando a dica, eu vou passar para vocês já os fluxos aí, né? Os pilares informacionais, os FAPs 1, 2, 3 e 4.
E o termo de compromisso, que vocês vão ler lá, que é um compromisso com vocês mesmos, vocês já preencheram para quem já fez o curso, para quem não fez, vou até mostrar aqui, ele é bem bacana, acho que até vale a pena falar um pouquinho sobre ele hoje também, porque tem pontos importantes aqui. O termo de compromisso é um compromisso de você com você mesmo, certo? Não é comigo, não. Então, ele tem 11 itens. Eu aumentei os itens aqui. E no termo de compromisso padrão, ele tem só 4 itens. Esses 11 itens eu aumentei porque fez sentido e ajuda um pouco a gente se organizar, né? Então, o item 1, cuidar de mim com muito amor. Então, gente, isso tem que ser muito levado a sério, assim, porque quando nós começamos a aprofundar no método, a gente vai mexer em feridas, né? E essas feridas, se você não está pronto para elas, o atendimento ajuda muito, que aí eu apoio vocês. Então, aquele dia eu não estou bem, então não olha para aquilo, né? Então, cuide de vocês com muito amor, assim, não exijam demais de vocês próprios, senão se você não estiver agindo com amor com você, você não vai conseguir agir com amor com mais ninguém, né? Então, cuide de mim com muito amor. Item 2. Definir um tempo e dia da semana para praticar HQI. Dia da semana e o tempo. Eu prefiro que vocês separem meia hora por semana, mas façam meia hora por semana, do que queiram fazer tudo de uma vez e aí cansa, enfim. Ou não faz, ou fala que vai fazer e não faz. Porque meia hora por semana, 1 hora por semana, gente, é muita coisa para fazer. É muito comando. Eu falo isso para as pessoas porque se eu fizer 1 hora por semana ou meia hora por semana, são 4 horas por mês, são quase 50 horas por ano. É muito tempo de HQI. Fora o HQI dia a dia, que vai estar aqui no compromisso, dá para fazer bastante coisa. Então, separem isso e coloquem na sua agenda como se fosse um compromisso que você tem com qualquer pessoa, que vai ser um compromisso com você mesmo, né? E aí você consegue ir aprofundando. Então, meia horinha, então é meia horinha, mas faça meia horinha e reserve um tempo para aquilo, né? Para você separar um espacinho para você. Aqui, ó, o item 3, praticar HQI ou qualquer ato com amor, e se tiver com o saco cheio, não farei. Gente, tá com o saco cheio, não faz. Porque vocês, quem tá com o saco cheio não vai fazer com amor isso, vai fazer com o saco cheio, né? E aí isso não é bacana para ninguém. Então, assim, procurem fazer isso de uma forma que vocês estejam bem com vocês mesmos, né? Que vocês estejam fazendo isso com muito amor, com muita tranquilidade e com prazer mesmo, né? Para vocês fazerem isso e cuidarem de vocês com muito amor mesmo. O que mais? Item 4. Farei um ato de amor próprio por vez, começando e terminando. Ainda que não termine no mesmo dia, mas recomeço onde eu parei. Então, os atos de amor próprio é uma maneira de vocês entenderem o contexto do método. Então, conforme a gente for avançando e eu for mandando eles com os podcasts, vão fazendo, começa e termina. Então, isso é uma coisa bacana que ajuda. Aí tem que ser bem linear mesmo, né? Aqui eu coloquei assim o item 5. Farei o ato de amor próprio 4 e 8, com alguns exemplos para o professor a ler, corrigir e orientar, depois aprofundar. O ato de amor próprio 4 e 8, quando a gente chegar lá, o 4 são fatos específicos e o 8 são crenças e condicionamentos. Esses nós faremos eternamente, mas eu preciso de alguns exemplos para ver como é que vocês estão funcionando. Por isso que eu falo para vocês encaminharem isso para mim também. Mas a gente vai chegar lá, né? O que mais? Colocar um lembrete no celular para a prática do ato de amor próprio HQI dia a dia. Primeiro eu praticarei os itens 1 e 2, depois os 5 passos. Então, aquele HQI dia a dia que eu falei para vocês, para quem não tem o hábito, coloca lá no celular. Põe lá um lembrete de manhã, um lembrete à tarde. Que aí vocês vão, se vocês não lembrarem na hora, vocês vão se acostumando, falar, poxa, esqueci. Vai lá, elimina o que você esqueceu, depois vai colocando para o seu dia a dia.
Item 8. Salvarei no meu celular o HQI dia a dia, que é esse PDF, e a lista pessoal de sentimentos. Essa, depois que a gente usar, a gente vai fazer isso na primeira aula. E lá eu vou explicar o porquê. Mas salvem esses 2 arquivos e deixem no seu celular de fácil acesso, que isso vai te ajudar muito. Na semana que vem eu reforço para vocês. Item 9. Criarei o WhatsApp comigo mesmo para registrar temas que não posso esquecer, que no dia a dia não tive tempo para cuidar. Todo mundo tem aqui o WhatsApp com você mesmo ou não? Eu não tenho. Então tem que fazer, ajuda bastante, viu, seu Laércio? Então, assim, quem não tem, deixa lá, monta lá o grupinho com você, com mais uma pessoa, depois arranca aquela pessoa de lá e aí fica só você com você mesmo. Então chama lá o maridão, a esposa, enfim, companheiro, companheira, monta um grupo entre você e ela e depois exclui a pessoa. Aí fica você com você mesmo, mas isso ajuda demais, gente. Quer dizer, você está no dia a dia, lembra de algum tema importante, sabe que pode ser que faça diferença na sua história, vai lá e registra. Ale, lembrei de tal coisa, de tal dia, temos que eliminar. Ou, se você identificou um padrão que você tem, registre esse padrão. Crença que eu não gosto do fulano, acabou. Para você depois colocar isso no teu procedimento. Isso ajuda muito a nós não deixarmos para trás eventuais insights que nós temos no dia a dia que podem significar muito para o nosso tratamento. Não se esqueçam que conforme nós vamos aprofundando, vão aparecendo mais informações. Isso é natural, é inerente ao processo. E a gente, às vezes, está ali andando no dia a dia, olha para alguma coisa e aquilo faz sentido, fala, poxa, não posso esquecer desse tema. Vai lá e deixa registradinho. Eu tenho 2 WhatsApp. Um das coisas boas e um das coisas ruins. Então, o que é ruim, eu vou lá e registro, preciso lembrar disso. E o que é bom, eu também registro. Poxa, uma coisa boa que às vezes nem tem a ver com HQI. Tem uma ideia boa que eu tive, mas não posso esquecer. Então, eu tenho 2. Então, fica a dica aí para quem... Aqui são todas sugestões, né? Mas são coisas bacanas que a gente consegue... O que mais? Aí os 2 itens finais, aquela coisa básica, né? Implementar diariamente as ações necessárias para colapsar a minha mudança de realidade. Então, tudo que a gente for fechando, vamos concluindo efetivamente para poder ativar o procedimento, ficar atento a esses temas, anotar tudo, enfim. E estar sempre ciente de que tudo depende somente de mim. Isso é o mais bacana, né, da nossa história. Ainda que a gente tenha influências do mundo externo, nós nunca podemos esquecer que essas influências somos nós que atraímos, né? Então, nós temos que realmente saber que a gente depende somente de nós, né? Muito bem, gente. Acho que de informações em geral para hoje, para deixar bem alinhadinho com todos, é isso. Acho que daqui para frente nós vamos entrar direto nas aulas mesmo. Fechado? Perguntas? Ok. Sem perguntas? Dá para ir direto assim, né? Nós somos quase 1h30 aqui, né? Acho que dá para... Ale, Oi. qual que é seu canal do YouTube? Facton Consciência Humana. Eu vou passar para vocês lá. Tá, obrigada. Imagina. Esse termo de você vai mandar voltar na apostila. Eu vou mandar. Apostilas são só os slides mesmo. E eu vou mandar para vocês em Word o termo de compromisso e os pilares informacionais de imediato, junto com esse vídeo. Talvez eu faça isso hoje à noite, que eu tenho que passar para mais pessoas. E aí, gente, vocês vão me mandando conforme vão preenchendo. Vocês vão perceber também, foi bom você perguntar, Márcia, que eu lembrei de até um tema que aconteceu na turma da Angélica. A Angélica também está aqui na reciclagem. Vocês não precisam responder todas aquelas perguntas. E pode acontecer, conforme nós vamos avançando, vai aparecendo as respostas de perguntas que naquele momento você não encontrou uma resposta. Isso é bacana. Então, não tem problema de você mandar 3, 4 vezes o mesmo pilar informacional para mim.
Você vai mandar no meu individual, vocês podem preencher, mandar o arquivinho, ou preencher sei lá, imprimir, preencher, tirar uma foto, da forma que vocês quiserem. Mas são informações importantes, agora não significa que vocês precisam responder todas aquelas perguntas. E pode ser que vocês nem respondam agora. Mas são perguntas para despertar essa observação informacional da nossa história, e aí vocês vão me mandando aos poucos também. Belezinha? Aí eu achei aqui o HQ que estava fluxo de amor, pensei que eu não tinha. Ah, entendi. Ah, então tá bom. Não tem problema não. Mas eu vou mandar de novo porque eu vou fazer uma alteraçãozinha neles lá. Fechado, meus queridos e não, só tem um querido e minhas queridas. Lê. Muito boa noite, obrigado. Falou, seu Até Laércio. segunda-feira que vem. Isso aí. Alguém mais tem alguma pergunta? A partir da semana que vem serão 9 semanas que estaremos juntos. Então são 10 semanas no total. Gente, interajam comigo, façam perguntas no WhatsApp. Eu sempre fui assim e continuarei sendo. Eu respondo. Precisando de apoio, me chamem, não importa o horário. Isso eu já falo desde as minhas palestras, porque a gente começa a se aprofundar e pode ser que bagunce um pouquinho. Bagunçou, me chamou. É isso. Tá ótimo, então. Tá bom? Boa noite a todos. Beijo no coração. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou por aqui ainda. Se não, até semana que vem, às 7h30 da noite. Obrigada, Lê. Boa noite a todos. Boa noite, Alê. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Até segunda.